querendo encontrar a paz que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal no poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivadas para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma série especial que estamos começando hoje. O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Iremos passar alguns domingos juntos estudando esse tema todo especial desse livro, O Mistério da Profecia, do pastor Mark Philly. Serão momentos incríveis. A palavra de Deus fala que nós temos que confiar nos nossos profetas e assim iremos prosperar. Então, através da profecia, nós vamos conhecer os desígnios de Deus, aquilo que Deus ele tem preparado para a gente, como que Deus ele agiu no passado, como que ele age no presente, ele age também no futuro. Através desses estudos, nós conheceremos um pouquinho mais a palavra de Deus, as profecias dele e o que esperar. Mas antes de começar, eu queria orar com você.
Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, começando essa série toda especial. Que os momentos que iremos passar aqui, a partir de hoje, possamos, Senhor, conhecer mais a Tua Palavra, possamos nos aproximar mais de Ti e ouvir melhor, Senhor, o Teu querer para cada um de nós. Nos ilumine, que Deus, o Espírito Santo, Ele nos conduza em cada momento. É o que eu te peço no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. No mundo que nós vivemos, uma palavra bem recorrente é incerteza. E essa palavra ela faz parte do título da mensagem de hoje. Segurança em um mundo de incertezas. Nós não temos certeza de nada. Ainda mais no momento que estamos vivendo, nós não temos certeza de nada mesmo. Alguns falam que você precisa fazer isso para você se dar bem, para você não sofrer as consequências dessa pandemia. Você tem que usar remédio tal, você tem que usar protocolo tal, você tem que se alimentar de uma forma, você tem que fazer exercício, e a gente vê pessoas que fazem tudo isso do jeitinho que as pessoas, os especialistas estão falando, e elas estão sofrendo, estão passando por essa doença, sendo entubada, e muitas delas indo até morrer. Nós não temos certeza de nada. Nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo sombrio, um mundo de incerteza, aonde a desesperança ela está tomando o lugar das pessoas. Nós não sabemos mais de nada. A depressão ela atinge cerca de 20% da população mundial. E cerca de 140 milhões de pessoas têm problema com álcool. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida em alguma parte do mundo. Esse número tem crescido cada vez mais nos últimos 40 anos, 45 anos, cresceu cerca de 60%. Pessoas que estão buscando na morte a solução para os problemas. Mas a solução não está na morte, a solução está na vida. E essa vida é Cristo Jesus. Querido, eu não sei que momento você está passando da sua vida. Eu não sei quais são as incertezas que têm ocupado os seus pensamentos. Mas a solução é Jesus Cristo. Ele tem vida, Ele tem esperança, Ele tem perdão. E eu tenho falado e eu vou falar aqui também nessa série. Nós estamos vivendo momentos de perdão, momentos de misericórdia. Deus, Ele quer salvar. E nós vamos ver nas profecias, vamos ver através da Bíblia, nas profecias, o desejo que Deus tem de salvar. E hoje não vai ser diferente. Vamos ver o desejo de Deus salvar. E que a profecia elas vão se cumprindo, mostrando esse desejo de Deus de te salvar. De que você se aproxime dele cada vez mais e o encontre e o aceite e queira morar com ele eternamente. Nesse mundo de incerteza, o futuro é sombrio. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos como que as coisas vão acontecer. Quando essa pandemia ela começou, no final de 2019, nós não sabíamos que ia chegar aqui no Brasil, não sabíamos nem que era uma pandemia, e de repente ela começou a se espalhar, entendemos que era uma pandemia. Quando chegou no Brasil, nós pensamos que iria durar 1 mês, 2 meses, mas nós já estamos aqui há mais de 1 ano passando por esses momentos. As crises elas estão aumentando, as pessoas estão perdendo emprego, famílias estão sendo desfeitas. As incertezas desse mundo nos trazem um mundo sombrio, nos trazendo angústia e para muitos a desesperança. E quando a desesperança bate, a esperança só é uma, a solução só é uma, é Cristo Jesus. Nesse mundo de dor, nesse mundo de sofrimento, nós veremos uma profecia que foi dada há 2.500 anos atrás e que ela serve para nós hoje. Ela foi nos enviada para nós hoje. Ela nos alcança, essa profecia nos alcança até hoje aqui, os nossos dias. Para entender um pouquinho mais sobre essa profecia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2. E muitos aí que já fizeram o seu ano bíblico,
ou reavivados por sua palavra, né? A leitura da Bíblia, um capítulo por dia, já sabe do que eu estou falando. Quando eu falo Daniel capítulo 2, já entende direitinho de que profecia é essa. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor, ele teve um sonho e esse sonho foi tão aterrorizador, ele ficou tão apavorado, tão angustiado, que ele perdeu o sono. Ele acordou, ele não conseguiu mais dormir. E ele ficava pensando, e um detalhe desse sonho é que ele não lembrava. Foi um sonho tão apavorante que por algum motivo ele bloqueou e ele não lembrava, e agora ele queria saber que sonho era esse e saber como resolver esse sonho. E aí qual que é a solução que ele teve? Bom, eu vou chamar agora então os meus encantadores, os meus necromantes, os meus sábios, para que eles possam me ajudar com essa questão. E chamou os sábios. Os sábios foram lá, ele chamou o cidadão e veio aquela comitiva de sábios para que pudesse então conversar com o rei e acalmá-lo e dar as explicações que ele precisava. Quando o povo chegou, ele falou assim: olha, eu tive um sonho, foi um sonho apavorante, eu perdi o sono, eu estou angustiado aqui e eu preciso saber o que significa. E eu imagino um olhando para o outro: tudo bem, rei, então pode falar o sonho. Só que o rei falou assim: não, mas eu não sei o sonho. Esse é o detalhe. Um dos detalhes que está me angustiando tanto é que o sonho pareceu importante, me deixou apavorado, mas eu não sei qual é o sonho. Então eu preciso que vocês me falem qual foi o sonho e depois então vocês digam o que significa. E aí eles começaram a ficar preocupados e começaram: não, não é assim, o senhor não está entendendo o que a gente faz aqui. Não é assim o nosso trabalho. Fala pra gente qual que é o sonho e a gente vai falar para você o significado. E o rei olhou para ele: não, mas aí vocês estão querendo me enganar. Não, vocês estão me querendo me enganar. Se vocês não me disserem o sonho, eu vou mandar cortar os braços de vocês, as pernas de vocês, a cabeça de vocês, vai cortar tudo, vai fazer picadinho. Eu quero que vocês me digam. E eles começaram a dar várias desculpas. E dentre elas, falou assim: olha, sei, é o seguinte, esse tipo de pedido nunca foi feito pra gente. E a gente não tem como resolver. Porque os sonhos, quem pode dar o sonho, quem pode dar essa resposta para você, são os deuses. E os deuses não moram com os homens, ou seja, nós não temos acesso aos deuses. Nós não podemos ir aos deuses para que ele nos dê essa explicação. E aí o rei falou: tá bom, sem problema. Eu sou rei, eu sou administrador, eu sei o que fazer nesses casos, sem problema. Obrigado mesmo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. E aí mandou matar todo mundo. Vai morrer todo mundo. Mas só que tem um detalhe: não ia matar somente aqueles encantadores, os sábios, os necromantes que foram ali para falar com ele. Nesse pacote todo estava ali também Daniel e os seus amigos. Eles também eram sábios, eles não foram ali porque não eram de repente tão importantes, não eram considerados tão sábios assim, mas o fato é que eles não fizeram parte desse grupo. Só que eles fizeram parte do grupo geral, ou seja, o grupo de sábios que iria morrer. Eu já preguei sobre isso em alguma das minhas igrejas, e eu falo do horror que é esse momento. Porque eles foram colocados, os guardas iam passando, iam batendo nas portas e mandando eles para fora, e eles foram em fila indiana para literalmente no corredor da morte. Quando eles chegassem no destino final, eles iriam morrer. Daniel, ele ficou preocupado e ele falou com o homem lá que estava organizando as coisas, falou: deixa eu falar com o rei, legal, deixa eu falar com ele, de repente eu posso resolver tudo. E aí permitiram que Daniel fosse falar com o rei. E Daniel chegou para o rei e falou assim: rei,
Ô rei, vive o rei. O que está acontecendo? Fala para mim, abre o coração. Fala pro Danielzinho aqui, fala. Só que tinha mudado de nome, né? Fala pro Belzinho aqui. E aí o rei explicou a mesma coisa para Daniel. E falou assim, olha, eles não conseguiram me falar, eles falaram que esse tipo de pedido, esse tipo de coisa, só os deuses podem revelar, só que eles não têm acesso ao Deus. Eu falei, rei, o senhor falou bem. Esse tipo de coisa não é simples, não. Você me dá um tempinho, eu posso te responder amanhã? E aí o rei permitiu. Então eles iriam sobreviver até o dia seguinte. Porque no dia seguinte ele iria querer a resposta. Sabe o que Daniel fez? Daniel foi para casa. E quando Daniel ele foi para casa, ele fez uma coisa. Porque quando você não consegue responder às suas questões, quando você não consegue resolver os seus problemas, a única solução viável é buscar a Deus em oração. Não tem para onde correr, não tem outra resposta viável. Se você está com um problema, vá a Deus em oração. Se você precisa se livrar de uma angústia, vá a Deus em oração. Deus, ele ouviu Daniel, ele vai ouvir você também. Deus, ele ouviu a muitos outros personagens bíblicos e ele vai ouvir você também. Eu não sei que momento você tem passado da vida. Eu não sei que angústia está no seu coração. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de ir a Deus em oração. Busca o Senhor. Fala com Ele, abre o coração, explica a tua situação, seja sincero com Deus. Daniel, ele era um homem de oração. Quando as coisas aconteciam, ele buscava a Deus em oração. Quando ele tinha momentos de alegria, ele buscava a Deus em oração. Quando as coisas estavam diferentes, ele buscava a Deus em oração. Daniel, ele era um homem de oração. E nesse momento, nessa situação complicada, que a vida não só dele, mas a vida de todos os sábios estava nas mãos de Daniel, ele foi colocar a vida desses na mão daquele que pode resolver, o Senhor. Só que ele fez uma outra coisa também. Ele não apenas orou, mas ele pediu oração. Ele não apenas orou, mas ele chegou para os amigos e contou e falou assim, olha, orem comigo. Querido, peça oração. Confie em outras pessoas para orar por você, para orar com você. Busque pessoas consagradas e coloca ali o seu pedido também para que eles possam orar, eles possam clamar. E aí eles oraram, eles clamaram. E aí agora, no dia seguinte, Daniel ele volta lá para falar com Nabucodonosor, porque Deus é poderoso, Deus atende oração e Deus é revelador de segredos. Quando Daniel foi lá falar com Nabucodonosor, Deus havia dado a revelação para ele. Deus atendeu a oração de Daniel e de seus amigos. Agora ele podia revelar o sonho de Nabucodonosor, e o sonho foi revelado. Uma coisa interessante que eu já falei aqui, o sonho ele foi uma revelação para o rei da Babilônia, para Nabucodonosor e para nós hoje aqui também. O sonho ele foi cerca de 600 anos antes de Cristo, mas ele alcança a mim e a você hoje, porque esse sonho, essa revelação, ela chega aos nossos dias. Esse sonho e essa revelação, essa palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela é confiável. As suas profecias, elas não falham. E aí então, Daniel, ele chega na presença do rei e ele dá então agora a revelação. E ele fala, rei, é o seguinte, realmente, quem revela as coisas é Deus. Só que diferente dos deuses dos outros, eu tenho acesso ao meu Deus. Queridos, isso é incrível. Isso é incrível. Você tem acesso a Deus.
Você pode ir na presença de Deus. Deus, ele não está alheio aos teus sonhos, aos teus planos. Ele não é um Deus alienado que fica afastado de você, mas não. Você tem acesso a Deus. E Daniel, ele fala isso, olha, realmente o que o rei pediu é muito difícil. Só Deus pode fazer. E há um Deus no céu que ele revela sonhos. Ele é poderoso. E ele revelou ao rei. O sonho que o rei teve é essa. E a interpretação é essa. E aí ele fala, olha, rei, o senhor sonhou, você estava confuso, ansioso antes de dormir. E aí quando você for dormir, você sonhou com isso. Você sonhou com uma estátua enorme diante de ti, assombrosa, uma imagem terrível. E eu fico imaginando o rei inclinando para frente e concordando. Sim, era uma estátua, era. Foi isso mesmo, foi isso. Oh! E as pessoas ali em volta, de repente, foi isso mesmo, foi isso. Mas conta mais. Então, a estátua, ela tinha várias partes, ela era dividida em várias partes. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, a perna ela era de ferro e os pés era de barro de oleiro misturado com ferro. E olha só, rei, acontece o seguinte, e aí vem Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha seca no verão, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O rei ficou maravilhado e ele ficou concordando, é isso mesmo. Teve uma pedra que foi cortada sem mãos humanas e ela veio e ela destruiu tudo, ela esmiuçou tudo. O rei ficou impressionado porque Deus havia revelado o sonho e não só o sonho. Olha, isso é importante. Deus ele revelou o sonho, ou seja, a profecia é essa e o significado é esse. Deus ele não deixou o significado no imaginário humano, para que nós lêssemos a profecia e ficássemos imaginando qual seria o resultado, qual seria a explicação, qual seria a melhor ideia sobre essa profecia. Deus ele não deixou para o homem essa imaginação de tentar descobrir como resolver essa equação. Não, ele deu a profecia e agora ele dá a interpretação. A interpretação, ó rei, é essa. Queridos, eu estava conversando com líderes de um grupo religioso e eles a gente estava conversando justamente sobre Daniel. Um outro capítulo de Daniel que tem uma profecia e igual a essa profecia, Daniel ele fala da profecia e tem a interpretação. Igualzinho. E aí esse grupo religioso, esses líderes, estavam tentando me mostrar o seguinte. Olha, essa aqui é a profecia, maravilha, show. Essa daqui é a interpretação, oh, que bom. E aí sabe o que eles fizeram? Eles interpretaram a interpretação. Eles deram uma interpretação fantasiosa para a interpretação. Aí eu, peraí. Tem aqui a profecia. Sim, tem a profecia. Tem aqui a interpretação. Sim, a interpretação é essa. Então, por que vocês estão interpretando de maneira fantasiosa a interpretação? Já não tem interpretação? Não está falando que a profecia quer dizer isso daqui? Por que vocês estão inventando um monte de coisa em cima disso? E aí eu comecei a dar alguns dados históricos, com datas de quando as coisas aconteceram, que não batia com a interpretação deles. E aí eles ficaram perdidos e
e não conseguiram, ali naquela fantasia que eles estavam fazendo, me explicar o porquê. Ficaram de explicar, mas não explicaram. Querido, Deus ele não deixou para o imaginário humano a explicação de algumas profecias. Ele já deu a profecia e ele já deu a interpretação. E nessa interpretação que Deus ele deu, Deus ele dá o significado da profecia ali a partir do verso 37 de Daniel capítulo 2, e ele fala assim, ó, tu, ó rei, rei de reis, ou seja, não é só Nabucodonosor, mas é todo o seu império, porque Nabucodonosor ele era rei de reis. Ele conquistava as nações e permanecia os reis lá. Ele não trazia os reis para ser prisioneiro dele, não matava os reis. Não, você vai continuar sendo rei aí. E se o rei morria, você olha, agora você vai ser o rei. E eles ali davam tributos para a Babilônia. Então ele tinha um reinado. Então, rei, o seu reinado, você e o seu reinado são a cabeça de ouro. E esse lance de cabeça de ouro, ele é incrível porque Babilônia, o ouro representa muito bem o que seria Babilônia. Se você vê lá na história seguinte ao capítulo 2, você vai ver que o rei ele fala o seguinte, mas espera aí, eu vou fazer uma imagem toda de ouro. Porque não só a cabeça é de ouro, mas a imagem inteira ela será de ouro, porque o meu reino não passará. Querendo desfazer os sonhos, os planos de Deus. E aí, o ouro representa muito bem Babilônia. Para você ter uma ideia, Babilônia tinha cerca de 200 templos para os seus deuses pagãos. Só que o templo principal era de Bel-Marduk, que era a principal entidade dos babilônicos. No templo de Bel-Marduk, o altar desse templo, segundo alguns, tinha cerca de 18 toneladas de ouro. Daí a cabeça da estátua ser de ouro, que representava a Babilônia. Babilônia era um império muito poderoso. O seu tamanho da cidade de Babilônia, a cidade principal, que ficava cercada por 2 muros. Era um muro em volta, era uma circunferência de 16 a 18 quilômetros, um muro em volta. Dentro desse muro tinha um rio que passava. E do outro lado, um outro muro. Ou seja, eram 2 muros para você ter acesso dentro da cidade. E um rio principal que passava por dentro da cidade, pela entrada principal da cidade, que era o rio Eufrates, que banhava a cidade. Esses muros, eles eram tão grandes, eles eram tão fortes, que 2 carruagens passavam uma do lado da outra sem problema nenhum. As construções de Babilônia eram incríveis. Você deve saber de uma das maravilhas do mundo, que era o Jardim Suspenso de Babilônia, que possivelmente ele fez para sua esposa, que era libanesa, e ali não tinha a vegetação, a flora de onde ela, lá do Líbano, e ela tinha saudade. Possivelmente ele fez para agradar sua esposa. Babilônia tinha um poderio muito grande. Só que o que a profecia dizia? Babilônia, ela não existirá para sempre. Ela será dominada. Ela irá cair e será dominada. E aí vem depois, então, peito e os braços de prata, que é o reino dos medos-persas. Os persas, eles dominaram os medos pouco antes. Aí por isso agora eles usavam o poder bélico dos medos. Então por isso que nessa conquista nós chamamos de medo-persas.
O grande conquistador persa era Ciro. Só que nessa conquista, ele conquistou, e vamos ver alguns detalhes proféticos sobre isso, ele conquistou, mas ele deixou um medo para tomar conta. Que esse medo que ele deixou para tomar conta era Dario. Tá? Então quem conquistou, quem foi o agente para conquistar, o grande general, o grande comandante nessa conquista de Babilônia, representando ali o peito e o braço de prata, os medos persas, foi Ciro. Mas quem ele deixou governando, cuidando de Babilônia, foi Dario. Tá? O neto de Nabucodonosor, vamos ver no capítulo 5 de Daniel, no verso 25, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele era um boêmio, gostava de festa, gostava de orgias, e ele decidiu então fazer uma festa, uma orgia, com tudo que tinha direito para os seus deuses, e utilizando para zombar e desonrar os utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém. E eles começaram a usar isso ali. E aí tem o capítulo 5, no verso 25, aquele texto bem conhecido do momento que estava na festa e de repente uma mão surge e começa a escrever na parede. E aí escreve a seguinte frase: Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. Que quer dizer, esta é a interpretação, olha só, a palavra é a interpretação. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falso. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Só que enquanto isso estava acontecendo, enquanto a festa estava acontecendo, enquanto Daniel estava dando a interpretação do texto na parede, os medos e os persas, através do comando de Ciro, eles estavam fazendo canais, ou seja, eles foram para cima lá, bem para cima do rio Eufrates, e fizeram valas do rio para a terra, fazendo canais e desviando o curso do rio. Aqui iam para ali, faziam outra vala desviando o curso do rio para outra direção, e com isso o nível do rio foi baixando, porque o fluxo de água, que era muito, não estava indo todo agora para a cidade, ele estava espalhando. Então o nível da água foi baixando, e o texto diz que no momento, durante a festa, eles passaram em seco, entrando para dentro da cidade de Babilônia pelo rio Eufrates. Ciro, uma coisa bem interessante, foi profetizado cerca de 140 anos antes dele nascer, foi profetizado que ele seria o agente de Deus para destruir Babilônia. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Ciro, cerca de 140 anos antes, foi profetizado pelo profeta Isaías que iria ser o comandante, que iria dar fim ao poder, ao império babilônico. Então, os medos e os persas agora, eles tomaram o poder e eles conquistaram. Só que cabeça de ouro, peito e braço de ferro, só que tem o ventre e o quadril de bronze.
Então tem outras partes nessa equação. Os medos e os persas eles não iam comandar para sempre. Então chegou agora a Grécia nessa história. E através de Alexandre o Grande, a Grécia ela venceu os medos e os persas e ela tomou o poder ali de Babilônia. A Grécia ela simboliza essa parte de bronze, e bronze é bem típico usar bronze para os gregos, porque os guerreiros gregos eles usavam não só o capacete como a armadura feita de bronze. O grande conquistador grego era Alexandre o Grande. E ele queria, o seu desejo é que a filosofia helenista, ou seja, a língua grega, a cultura grega, ela se espalhasse pelo mundo. E ele foi um conquistador, ele conquistava de uma maneira tão voraz, tão rápida, que ele cresceu o seu império muito grande, a tal ponto que quando ele chegou a ter os seus 30 anos, ele já havia conquistado tudo que tinha para conquistar. E ele estava entediado. Ele estava entediado, triste por não ter mais lugar para conquistar. Ele era um homem de guerra. Os livros, os registros mostram que muitas das vezes ele estava na frente de batalha com seus homens, lutando, guerreando. Isso dava prazer para ele. Mas uma outra coisa que deu prazer para ele foi o seu plano de reconstruir Babilônia. E ele colocou então os seus soldados para trabalhar na reconstrução de Babilônia. Só que ele esbarrou em um detalhe. O detalhe que ele esbarrou foi no livro de Jeremias, no capítulo 51, no verso 37. E diz assim: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio. Não haverá quem nela habite. Ou seja, a profecia que Babilônia ela iria sofrer as consequências. Ela seria destruída e não seria reconquistada. Então, Alexandre o Grande, ao tentar reconstruir Babilônia, ele estava indo contra uma profecia de Deus. E você sabe que Deus ele está no controle das profecias. Deus ele está no controle da história. E esse homem, esse grande conquistador, ele morreu, possivelmente de malária e por causa da bebida. A bebida ajudou bastante a piorar o caso dele de malária. Ou seja, um mosquitinho foi usado para acabar com todo o império. E aí os sonhos e os planos dele de reconstruir Babilônia foi por água abaixo. Eu estava estudando esse tema e eu recordei, não sei, entre os anos 86 a 89, eu era moleque, eu lembro que, acho que, não sei se foi no Jornal Nacional ou no aquele que passa no domingo, no Fantástico, passando uma matéria no Iraque, que é a Babilônia, ela na região do Iraque. No Iraque, Saddam Hussein ele estava nas ruínas de Babilônia e o plano dele, o projeto dele era reconstruir Babilônia. Você sabe o que aconteceu com Saddam Hussein. E essa profecia de Jeremias, no capítulo 51, 37, até hoje, ela se mantém fiel e verdadeira. As profecias de Deus, elas não falham. Elas não falham. Mais uma vez, a história é confirmada pela profecia bíblica. Alexandre o Grande morreu e o seu império foi dividido. E ao ser dividido o seu império, foi mais fácil de ser conquistado, porque tem a cabeça de ouro, Babilônia, o peito e os braços de prata, Medo-Persa, o ventre e o quadril de bronze, a Grécia, mas vem agora a perna de ferro, que é Roma. Roma, apesar do ferro ser um metal inferior
em relação à nobreza dele, mas ele é muito forte. E Roma foi um império muito forte. O tempo é que se manteve como império, foi maior do que os outros. Na época, no tempo em que Jesus ele veio a esse mundo, ele viveu aqui entre nós, ele morreu e teve aquela semana especial da Semana Santa que nós estudamos aqui, todo o sacrifício dele. Esse tempo era o tempo do Império Romano, o Império Romano que estava valendo ali. Mas o espaço geográfico deles dominou toda a Europa, o Oriente Médio, o norte da África foi muito grande e eles mantiveram esse domínio por muito tempo. Mas só que as profecias elas continuam. Os reinos eles seriam divididos, porque tem agora a cabeça, o peito e o braço, o ventre e o quadril, as pernas, mas logo depois das pernas tem os pés. E esses pés, ele é de barro de oleiro misturado com ferro. E isso não dá liga, isso não gruda, isso não fica, esfarela fácil demais. E tem ali os dedos mostrando que o reino ele foi dividido. Ele não é mais uma potência. Deixando claro, as profecias deixam claro isso, de que teve os 4 grandes reinos e depois desses 4 grandes reinos não haveria mais um reino mundial. Não haveria mais um império mundial que iria dominar todo o mundo. Por mais que eles tentassem, o reino estava dividido. E tem aí algumas facções que foram se rebelando e foram formando a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Esse espaço da Europa, algumas tribos diferentes foram tomando os lugares, conquistando, se firmando ali os seus pés, só que eles não conseguiram se unir novamente. Por mais que eles tentassem, por mais que eles fizessem de tudo, eles não conseguiram. E o texto bíblico ele mostra isso, Daniel capítulo 2, no verso 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Seria um reino dividido. Por mais que eles tentassem de uma maneira ou outra, através de negociação, de posse, através de ajuda em uma conquista, em uma batalha, através da união entre os seus, ou seja, um rei casando o seu filho com a princesa de um outro reino, para ver se eles conseguem se manter unidos, para ver se eles conseguem unir, ter um espaço maior. Mas a Bíblia deixa claro, Daniel 2,43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. A Europa dividida no poder, no domínio, prova claramente que as profecias de Deus estavam certas. Deus, ele está no controle das profecias. Deus, ele está no controle da história, mas ele quer estar no controle da sua vida, se você deixar, se você permitir, se você der espaço para ele trabalhar. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Mas, querido, nós não estamos refém a essa briga de união entre uma parte e outra, porque muitos tentaram e falharam. Carlos V, ele tentou, através de casamento, unir
os países, mas ele não conseguiu. Napoleão Bonaparte, através de casamento e através da guerra, ele tentou a união da Europa e também não conseguiu. Hitler, ele tentou também unificar o mundo, mas ele não conseguiu. Todos tentaram e falharam. O único que não falhou foi a profecia de Deus. A profecia, ela está em pé. O reino futuro, ele é real. Querido, tudo que Deus falou, cada parte dessa profecia foi se cumprindo do jeitinho e no momento que Deus havia falado. Isso mostra que a última parte dessa profecia, aquela parte que Daniel falou lá no finalzinho com Nabucodonosor, essa parte também vai se cumprir. Todos os detalhes se cumpriram ao pé da letra. Na história, 2.500 anos de história, todos os detalhes foram se cumprindo. Agora, o último detalhe a se cumprir, Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Depois se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nos dias destes reis, isto é, no tempo dos poderes dividido nos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Queridos, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, essa pedra não é uma bomba nuclear. Não é a terceira guerra nuclear que vai acontecer. Não vai ser um meteoro que vai cair e vai destruir tudo. Não vai ser tsunami, não vai ser furacão, não vai ser a erupção de um vulcão. Essa pedra, ela é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá e vai encher esse mundo aqui. Ele voltará. Tudo está se cumprindo do jeitinho que Deus falou. Então, se tudo se cumpriu do jeitinho que Deus falou, Ele está no controle da profecia, vai se cumprir também na sua vida. Se você deixar, se você permitir, as profecias de Deus, elas serão reais na sua vida. Deus tem o destino desse mundo em suas mãos. Ele está no controle. Em breve a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino, todo-poderoso e eterno reino de Jesus Cristo, virá. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O mundo de dor, o mundo de sofrimento, o mundo de incerteza, nesse mundo miserável, há esperança, e a esperança é Cristo Jesus. Eu lembro que eu estava num Campuri, e eu já comentei na Semana Santa sobre isso, Campuri, acampamento de desbravadores. E se você não sabe o que é um Campuri, pergunte nos comentários que eu ou alguém vai te responder como é que funciona. E estava num Campuri ali em Governador Valadares. E o pastor Kleber Reis, que foi presidente dessa associação, ele contou uma experiência, uma história, uma historinha, uma ficção, que eu acho que é muito interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento de entender as profecias, saber que Deus ele está no controle das profecias, ele está no controle da história, mas ele precisa estar no controle da sua vida. E a história tem muito a ver com isso, porque nessa história, um homem ele fala com o Senhor, ele com o seu fusquinha, velhinho, pneu careca, e ele fala: Senhor, eu não consigo mais dirigir a minha vida. E a vida dele é como se fosse aquele fusquinha. Eu não consigo mais dirigir. Eu queria muito que o Senhor dirigisse a minha vida, comandasse a minha vida. E o Senhor Jesus falou assim: puxa, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. É te ajudar nesse momento.
E aí ele sentou no banco do carona, Jesus sentou no banco do motorista e foi ali dirigindo aquele fusquinha. E eles foram conversando felizes, se conhecendo, aprendendo mais ainda, tendo o relacionamento estreitado ali, e de repente ao longe ele vê, olha e vê um caminhão, uma Scania vindo com toda a direção na mesma pista deles. E ele olhou para o motorista do caminhão e viu fogo saindo dos seus olhos, uma cara de raiva, e vinha na direção. E ele olhou para Jesus, e Jesus tranquilo, dirigindo ali o fusquinha, a vida dele. E ele olhou para aquele problema vindo, aquele caminhão vindo, buzinando, e ele ficou com medo. E Jesus tranquilo. E de repente, quando chegou perto do caminhão, ele olhou, pegou o volante e puxou com tudo. E o carro saiu da estrada e começou a capotar. Saíram, chamaram ajuda, colocaram o carro na pista de novo, e ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, me perdoe. Eu pedi que o Senhor cuidasse da minha vida, cuidasse de mim, cuidasse dos meus sonhos, dos meus planos. E no momento em que eu mais precisei do Senhor, eu fui para buscar ajuda de outra forma. No momento que eu mais precisava que o Senhor estivesse à frente, eu tomei a direção. Então, o Senhor me perdoe. Senhor, por favor, o Senhor pode cuidar da minha vida. O Senhor pode cuidar dos meus sonhos, dos meus planos. O Senhor pode estar à frente, Senhor. E o Senhor falou assim: é tudo o que eu quero. E sentou novamente ali ao volante, e ele no carona, e foram conversando. Agora um pneu mais frouxo do que o outro, e balançando ali, indo com dificuldade, mas ele sorrindo, e a vida foi indo, foi engatando, e eles felizes. E de repente ele olha novamente e vê agora não uma Scania, mas duas Scania, 2 caminhões vindo na direção deles, um em cada pista, piscando os faróis, os olhos saindo fogo, buzinando, e ele olhando para Jesus, e Jesus tranquilo, Jesus em paz, dirigindo ali. E no momento que se aproximou, ele viu que Jesus não foi fazer nada. Novamente ele pega o carro, o volante, e ele puxa, e novamente eles capotam, eles caem. E novamente ele pede perdão: Senhor, não devia ter feito isso no momento que eu precisei. Eu pensei que o Senhor não fosse fazer nada. E eu tomei a direção da minha vida novamente. E olha só o sofrimento que está acontecendo por minha culpa, porque ao invés de eu deixar o Senhor comandar a minha vida, eu tomei a frente e fiz coisa errada. Botaram o carro na pista de novo, ele pediu perdão e pediu que Jesus dirigisse a sua vida. Eles foram indo. O carro cada vez mais capenga, com mais dificuldade de andar. Mas eles foram indo, a vida continuou. Ele foi indo, e ele olha agora não 2, mas 3 caminhões, não tinha nem como passar entre um e outro. E ele olhou para Jesus. E ele viu que Jesus estava tranquilo. E ele olhou para o caminhão, para os caminhões, piscando o farol, buzinando, se aproximando, uma carga pesada, os olhos com fogo. E ele olhou para Jesus. E Jesus ali dirigindo a vida dele, tranquilo. E ele olhou para Jesus. E ele continuou olhando para Jesus. Ele continuou olhando para Jesus. E quando ele olhou para frente, ele viu que os caminhões estavam perto. E novamente ele olhou para Jesus. E ele não fez nada. E Jesus continuou dirigindo o carro. Como Jesus não saiu, os caminhões eles começaram desesperadamente a abrir. E um para uma ribanceira, outro para outra ribanceira, um começou a capotar, e eles passaram em segurança. E aquele rapaz, ele entendeu que toda vez que ele tomava a direção da sua vida, não deixava a sua vida nas mãos do Senhor, ele sofria as consequências. Mas quando ele decidiu confiar nas profecias, confiar nas promessas, milagres aconteceram.
Querido, tudo que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. O reino do Senhor, ele também é real. Jesus está voltando. Falta só esse detalhe da profecia. Nós estamos nos últimos momentos. Por isso hoje, o meu desejo para você é que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. É que você aceite que Jesus ele tome conta dos seus sonhos, dos seus planos. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor e deixe que Ele dirija a sua vida. Queridos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós podemos ver claramente que o Senhor está no controle de tudo. Mas, Pai querido, o nosso desejo hoje é que o Senhor esteja também no controle da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Pai querido, que o Senhor possa estar à frente, nós possamos confiar em Ti. Muitos dos queridos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, eles ainda não se decidiram por Ti, mas que o Senhor possa falar ao coração deles e que hoje, Senhor, eles possam entender que só há esperança, só há vida, só há salvação em Ti. Alguns, Senhor, já Te aceitaram como Senhor e Salvador, estão se preparando, Senhor, para o batismo. Outros, Pai, estão aceitando hoje e nós Te louvamos por isso. Toma-os em Tuas mãos, cuide deles, Senhor, e os prepare para quando Tu vieres com poder e grande glória. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e nós temos um encontro marcado então no próximo domingo. Não sei se vai ser de forma online ou presencial, mas de qualquer forma estaremos juntos, tá? Online vai ser. Mesmo que seja presencial, nós teremos online também. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, às 19h30.